Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Israel tinha sua retaguarda, a parte carnal. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 14, o profeta de Deus para esta era, na mensagem A Era da Igreja de Pérgamo, na página 174 a seguir. Agora, não se pode ter uma estrutura nicolaíta na igreja e não ter também esta doutrina introduzida. Veja, se você tira a palavra de Deus e a moção do Espírito como meios de adoração, importa que os que me adoram, me adorem em espírito e em verdade. Então terá que dar ao povo outra forma de adoração como substituta. E substituição significa balanismo. Se pretendemos entender o que é a doutrina de Balaão na igreja do Novo Testamento, é melhor voltarmos e vermos o que ela foi na igreja do Velho Testamento e aplicá-la a essa terceira era e depois trazê-la
até o presente. O relato encontra-se em Números capítulos 22 a 25. Ora, sabemos que Israel era o povo escolhido de Deus. Eles eram os pentecostais do seu dia. Eles tinham se refugiado sob o sangue. Todos tinham sido batizados no Mar Vermelho e saíram das águas cantando no Espírito e dançando sobre o poder do Espírito Santo. Quando Miriam, a profetisa, tocava seu tamboril, bem depois de um certo tempo de jornada, estes filhos de Israel chegaram a Moabe. Você recorda quem era Moabe? Ele era filho de Ló, com uma de suas próprias filhas. E Ló, por sua vez, era sobrinho de Abraão, de modo que Israel e Moabe eram aparentados. Eu quero que você veja isso. Os moabitas conheciam a verdade, quer vivessem de acordo com ela, quer não. Assim Israel chegou às fronteiras de Moabe e enviou mensageiros ao rei dizendo: nós somos irmãos, deixe-nos passar pela tua terra. Se nosso povo ou nossos animais comerem ou beberem qualquer coisa, de bom grado pagaremos por isto. Porém o rei Balaque ficou muito perturbado. Esse cabeça daquele grupo nicolaíta não estava disposto a deixar a igreja atravessar com seus sinais e prodígios e diversas manifestações do Espírito Santo, com as suas faces brilhando com a glória de Deus. Era por demais arriscado, visto que podia perder alguns da sua gente. Assim Balaque recusou-se a deixar Israel atravessar. De fato, era tão grande o seu temor diante deles, que ele foi a um profeta mercenário chamado Balaão e pediu para mediar entre ele e Deus e rogar ao Todo-Poderoso para amaldiçoar Israel e torná-los impotentes. E Balaão, sendo ávido por tomar parte em assuntos políticos e tornar-se um grande homem, ficou muitíssimo alegre em fazer isso. Porém, vendo que tinha que se aproximar de Deus e obter uma audiência com ele para que o povo fosse amaldiçoado, como não podia fazê-lo de si mesmo, foi perguntar a Deus se podia ter sua permissão para ir. Agora, isso não é exatamente igual aos nicolaítas que temos conosco hoje. Eles amaldiçoam qualquer um que não segue o caminho deles. Quando Balaão pediu a Deus permissão para ir, Deus lhe recusou. Que coisa! Isso doeu. Porém Balaque insistiu, prometendo-lhe ainda maiores recompensas e honra. Assim Balaão foi de novo a Deus. Ora, uma só resposta de Deus deveria ter sido suficiente, mas não para o rebelde Balaão. Quando Deus viu sua perversidade, disse-lhe para se levantar e ir. Rapidamente ele selou a jumenta e foi-se embora. Ele deveria ter percebido que esta era apenas a vontade permissiva de Deus e que ele não poderia amaldiçoá-los, ainda que fosse
20 vezes e tentasse 20 vezes, quão semelhante a Balaão é o povo hoje. Eles creem em 3 deuses, são batizados em 3 títulos em lugar do nome, e todavia Deus envia o Espírito sobre eles, como enviou sobre Balaão, e eles continuam crendo que estão exatamente corretos, e eis que são, na realidade, perfeitos balanitas. Veja a doutrina de Balaão, siga avante de qualquer maneira, faça-o à sua maneira. Eles dizem, bem, Deus nos tem abençoado, isto tem de estar correto. Eu sei que Ele tem abençoado vocês, eu não nego isso, porém é a mesma rota organizacional que Balaão tomou, é desacato à palavra de Deus, é falso ensinamento. Então Balaão foi-se impetuosamente estrada abaixo, até que um anjo de Deus pôs-se em seu caminho. Mas esse profeta, bispo, cardeal, dirigente, presidente e supervisor geral estava tão cego para as coisas espirituais, pela ideia de honra e glória e dinheiro, que não podia ver o anjo de pé com a espada desembainhada. Ali estava ele para impedir a passagem do insensato profeta. A pequena jumenta o viu e se desviou de um lado para o outro, até que finalmente apertou o pé de Balaão contra uma parede de pedra. A asma parou e não prosseguia, ela não podia. Então Balaão saltou e começou a bater nela. A jumenta então começou a falar com Balaão. Deus permitiu que aquela jumenta falasse numa língua. Aquela jumenta não era híbrida, ela era a semente original. Ela disse ao profeta cego: porventura não sou a tua jumenta e não te tenho carregado fielmente? Balaão respondeu: sim, sim, tu és minha jumenta e me tens carregado fielmente até agora. E se eu não conseguir te fazer andar, vou te matar. Opa, o que é isto? Falando com a jumenta? Isso é estranho. Pensei que ouvi a jumenta falando e estava lhe respondendo. Deus sempre tem falado em sua língua. Ele falou no banquete de Belsazar e depois no Pentecostes. Ele está novamente fazendo isso hoje. É uma advertência de breve juízo vindouro. Então o anjo tornou-se visível a Balaão. Ele disse a Balaão que se não fora pela jumenta, naquele momento ele já estaria morto por tentar a Deus. Mas quando Balaão prometeu voltar, ele foi enviado com a admoestação de dizer somente o que Deus lhe desse. Então Balaão foi e erigiu 7 altares para os animais limpos do sacrifício. Ele matou um carneiro, significando a vinda do Messias,
Ele sabia o que fazer para se aproximar de Deus. Ele tinha a mecânica exatamente correta, mas não a dinâmica. A mesma coisa hoje. Vocês não podem ver isto. Nicolaítas, ali estava Israel lá embaixo no vale, oferecendo o mesmo sacrifício, fazendo as mesmas coisas, porém só um tinha os sinais acompanhando, só um tinha Deus em seu meio. O formalismo não levará você a nada, ele não pode tomar o lugar da manifestação do Espírito. Foi isso que aconteceu em Niceia. Eles fizeram prevalecer a doutrina de Balaão, não a doutrina de Deus, e tropeçaram sim. Eles caíram, tornaram-se homens mortos. Depois que o sacrifício foi feito, Balaão estava pronto para profetizar, porém Deus amarrou sua língua e ele não podia amaldiçoá-los. Ele os abençoou. Balaque ficou muito irado, mas não havia nada que Balaão pudesse fazer quanto à profecia. Ela tinha sido falada pelo Espírito Santo. Então Balaque disse a Balaão para descer lá embaixo, no vale, e observar a retaguarda deles, para ver se não havia talvez alguma maneira dele poder amaldiçoá-los. As táticas que Balaão usou são as mesmas táticas que eles usam hoje. As grandes denominações olham com desprezo os pequenos grupos e qualquer coisa que acham entre eles para constituir um escândalo, eles a ressaltam e expõe em alta voz. Se as pessoas modernas vivem em pecado, ninguém diz nada a respeito. Porém, deixe um dos eleitos meter-se em apuros e cada jornal criticará isso por todo o país. Sim, Israel tinha sua retaguarda, a parte carnal. Eles tinham o seu lado que não era digno de louvor, mas apesar de suas imperfeições, pelo propósito de Deus que opera através da eleição, pela graça e não pelas obras, eles tinham a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Eles tinham a rocha ferida, a serpente de metal e os sinais e prodígios. Eles eram vindicados não em si mesmos, mas em Deus. Deus não teve nenhum respeito por aqueles nicolaítas com seus graus de PhD, LLD e DDD e todas as suas finas organizações. O melhor que o homem podia ostentar, porém sim, ele teve respeito por Israel, porque eles tinham uma palavra vindicada entre eles. Certamente Israel não aparentava ser muito elegante, tendo acabado de sair do Egito em fuga apressada, mas de qualquer forma era um povo abençoado. Tudo que invariavelmente conhecera por mais de 300 anos era
apacentar rebanhos, cultivar os campos e trabalhar continuamente como escravo em temor de morte sob os egípcios. Mas ele agora era livre, era um povo abençoado através da soberania de Deus. Certamente Moabe olhou para ele com desprezo. Todas as outras nações fizeram assim também. A organização sempre olha com desprezo para os não organizados e ou quer, por determinação, trazê-los para dentro da organização ou os destrói quando eles não têm. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.